só trazer uma introdução aqui de uma mensagem. Nós gostamos de terminar o culto às 9 horas certinho, né? São 21 horas. Eu já agradeço a presença de todos que vieram nessa noite. E eu tenho uma mensagem nesse momento. Estamos aqui na Assembleia de Deus Jesus para Todos, aqui em Bom Jesus da Selva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pelo aplicativo, Facebook. Como é de costume, a gente sempre transmitir a mensagem ao vivo, aos domingos e às sextas-feiras, né? Nós não transmitimos ainda os cultos das mulheres, que é na quarta-feira. Eu quero falar de um rapaz muito interessante. A trajetória de José até se tornar o governador do Egito. Bom, mensagem eu precisaria de 40 minutos, mas eu não vou pregar, vou só trazer a introdução. Um dia desse eu trouxe aqui uma mensagem de Jacó, que era o pai, né? Pai de José. Jacó tinha 11 filhos, e entre os 11 filhos tinha esse mais novo que era chamado de José. A trajetória dele foi curta até se tornar governador do Egito. Ele sai da casa do teu pai, vendido pelos seus irmãos, quando ele tinha 17 anos, e quando ele tinha 30 anos ele assume a tribuna de governador do Egito, um país que era uma potência na época, né? E José, odiado pelos seus irmãos, como a gente vai ler aqui em Gênesis 37, versículo 1 a 4, que diz assim, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo de 1 a 4. Jacó habitou na terra da peregrinação do teu pai, a terra de Canaã. Versículo 2. Estas são a geração de Jacó. José, sendo de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, jovem que estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zipa, mulheres do teu pai. José trazia maldiça deles ao seu pai. Versículo 3. Israel, que no caso aqui é Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Versículo 4. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos eles, odiava e não podia falar com ele pacificamente. Uma família grande, de 11 irmãos, e entre os outros irmãos tinha um que era totalmente diferente dos outros. Os outros gostavam de bagunça, não faziam o trabalho direito. Naquele tempo, o trabalho dele era cuidar de ovelha. Ele saía, passava semanas e semanas acampado nas campinas, cuidando do rebanho. E os outros irmãos eram muito cheios de problema. E José, como filho mais novo, não trazia boas notícias para o teu pai, para o velho Jacó. Sempre trazia notícias ruins. Isso é um dos motivos que os irmãos odiavam muito José. Os irmãos não gostavam muito dele, assim como diz a palavra de Deus no capítulo 37, no versículo 4. Para ainda aumentar a ira dos seus irmãos, José Jacó resolveu fazer uma roupa destacada, uma roupa de várias cores. E com isso eles se destacavam. Só em vestir aquela roupa eles se destacavam mais que os irmãos. Então os irmãos não podiam mais sentar na mesa para tomar café com o seu irmão. Eles odiavam o seu irmão, porque o seu irmão era justo, era um jovem de 17 anos, mas tinha uma firmeza de uma pessoa bem mais velha. Aleluia. Mas um dia José teve um sonho. Sonhou um sonho profético. Tenha cuidado com o sonho, meu irmão. O sonho, ele é profético. Tudo que é profético é aquele que está falando que vai acontecer.
E o sonho sempre fala como que vai acontecer, não o que já aconteceu. O que já aconteceu não precisa sonhar. A gente já tem, a gente já sabe, a gente já passou. Então o sonho é uma profecia. No versículo 17, no versículo 5 e 11, José sonhou um fecho no campo que se curvava ao seu fecho. Quer dizer, ele ia para o campo buscar lenha, era o trabalho deles, e ele viu no seu sonho que todos os fechos se curvaram diante daquele fecho que ele vinha fazendo sobre ele. Os irmãos gostaram bem da ideia, os irmãos admiravam mais ainda. Tanto é que eles fizeram até porque eles contavam com o velho Jacó, dizia: o senhor não sabe, pai, esse menino quer que nós se curvamos adiante deles. E depois sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas que simbolizavam todos eles, as 11 estrelas que se curvavam a ele. Quando ele conta esse sonho para os seus irmãos, para o teu pai, aí a ira aumentou mais ainda. Quer dizer, cada vez que Deus falava com José, os irmãos se iravam muito mais. Na igreja não é diferente. Cada vez que o irmão se destaca no louvor, muita pessoa, até mesmo na igreja de misericórdia, por isso que se levanta contra a pessoa. Tem inveja. A inveja ela vem desde o princípio do mundo. E isso aumentava o ciúme e ódio ainda mais do teu irmão. Mas um dia os seus irmãos saíram e não chamaram Jacó, não chamaram José. Quando José se levantou, os seus irmãos já tinham ido para o trabalho, não do dia a dia, no trabalho semanal. Ele levava as ovelhas para o campo e passava vezes, dias e dias lá no campo. Levava mantimento e lá eles faziam as cabanas, viviam pastoreando essas ovelhas, pois era o custo financeiro deles, era essas ovelhas, era a pele dessas ovelhas. E teu pai levantou e perguntou: José, você não foi com seus irmãos? Não, pai. Felizmente, quando eu levantei, ele já tinha ido e eu fiquei. Muito bem. Então você prepara o mantimento para levar para eles. Passa mais 2 dias aqui comigo. Depois prepara o mantimento e vai levar para eles. Tudo bem. Aleluia. Então José fez, arrumou o mantimento e foi encontrar com seus irmãos. Quando ele anda dias e dias e conta com seus irmãos, quando eles avistam José, eles avançam sobre José, não para abraçá-lo, como assim o irmão deve fazer quando se vê o outro, abraçá-lo, visitar. Aleluia. É bom que essa mensagem sirva para nós, nossa família, para que nós visitamos mais os nossos irmãos, nossos parentes, né? Visitamos mais as nossas cunhadas, cunhado, todo mundo. Aleluia. Fazia assim como fazia Jó, né? Jó visitava sempre os seus filhos e fazia uma festa cada visita que ele fazia aos seus filhos. Mas lá foi diferente, meus irmãos. Lá foi diferente. Avançaram sobre ele para que tomasse a túnica que ele estava usando. Um disse: vamos matá-lo. O outro disse: vamos prendê-lo. E resolveram jogar ele num grande poço. Um poço que pela graça de Deus ele escapou. Era muito fundo o poço. Jogaram ele sem a túnica, tiraram a túnica, porque esse negócio de ciúme, de inveja, é só por causa dessa posição que você tem na igreja, dessa posição social que você tem. A inveja é só por isso. E as pessoas devem entender que aquilo que Deus preparou para o irmão João não serve para mim. O que preparou para a irmã Ivânia, para a irmã Ivânia não serve para mim.
Não é o nosso caso desejar a posição social, a posição espiritual do outro. A Bíblia diz que buscamos espaço dentro do coração de Deus, porque há lugar para todos. Na casa de um pai e uma mãe, meu pai tem 14 filhos, e minha mãe tem 14 filhos, claro, mas tem espaço para todos. A alegria quando esses filhos visitam eles é do mesmo tamanho do que eu, que sou mais velho, que aquele que é o mais novo. Aleluia. Agora tem filho que acha não. Tem filho que acha que a obrigação é do pai visitar os filhos. Quando ele vem visitar o pai, ele acha que está fazendo uma obrigação do pai. Aí vem o coração trancado, vem com alegria, não traz boas notícias dos seus filhos, da tua família. Aleluia. Aí Deus não gosta. Aleluia. Então pegaram a roupa, jogaram no poço, né? E foram brigar pela roupa. A Bíblia diz que um vestia, que não dava. Já pensou? O irmão Aguinaldo querer vestir uma roupa minha, vai dar certo? Não vai dar certo. Ou eu querer vestir a roupa do irmão Digo, no caso, tá certo? Vai caber. Não cabe, igual não cabe dentro da roupa lá. Estão brigando por uma coisa que não teve serventia para ninguém, jogaram no poço, mas de repente tomaram uma decisão disso. Rapaz, nós vamos ter que dar um jeito, nós vamos ter que matar, vamos tirar do poço, vamos matar, vamos acabar. Porque o demônio, ele veio matar, ele veio para roubar e matar e destruir. Ele não veio para brincar com ninguém. Se nós nos afastar da obra de Deus, nós estamos fazendo a obra do diabo. Não quero ficar fazendo pergunta, irmãos, eu estou aonde mesmo? É claro que está fazendo a obra do diabo. Nós paramos de fazer a obra de Deus, nós começamos a fazer a obra do diabo. Aí, vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo ele, que é isso? Nós vamos matar, sei lá, não. Vamos vender José. Vamos acabar com a história de José. Vamos acabar com esse sonho beta de José. Vamos acabar com essa oração de José. Está perturbando nós, está levando mal notícia para o nosso pai. E o nosso pai sempre nos pune por causa disso. Vamos destruí-lo. Porque o errado, ele não quer ser consertado, ele quer continuar errado e quer que os outros compartilhem. Ele não pode. José foi vendido por 20 moedas de prata. O que valeu naquele tempo era a vida de um preço de um escravo que se dividia homens à idade de 5 anos até 20 anos. Era o comércio dos escravos. O cara só estava todo no mercado de 5 anos até 20 anos de vida. 5 moedas de prata naquele tempo custava sabe o quê? R$1.500. Uma dúvida? 20 moedas de prata hoje é o equivalente de R$1.500. Foi a vida do teu irmão que tiraram. Venderam por bicharia. Mas o que aconteceu com José? Como foi a viagem de José pelos israelitas? Canaã ficava à distância do Egito cerca de 340 quilômetros. Longe, muito longe, para andar a pé. José não foi levado ventilado por cauda de pavão, vamos dizer assim, um carro de ar-condicionados, ou mesmo montado no jumento, no cavalo, no camelo. Não, José foi levado arrastado como se leva um animal. Encabrestaram ele, acorrentaram ele e andaram vários dias no agreste, no Nordeste, porque era 340 quilômetros para poder entrar no Egito. A pés levava dias e dias caminhando. Tem dia que caminhava 30 quilômetros, tem dia que caminhava 50, tem dia que não caminhava nenhum, os pés doía. Então a viagem é longa. Mas estava indo José protegido por Deus. Mesmo no sofrimento, às vezes, nas horas difíceis, pensamos que estamos sozinhos e que Deus está conosco.
Com certeza que Deus caminhou com José toda essa trajetória. Era um jovem ainda. Aleluia. Até chegar no Egito. Mas enquanto ele não chega no Egito, é claro, seus irmãos voltaram para casa. A Bíblia diz que aqueles irmãos voltaram e chegaram em casa e o teu pai Jacó perguntou: cadê José? Olha, não vimos ele não, pai. Eu saí para ele ficar aqui em casa. O Jacó disse: é claro. Aleluia. É claro. Ele ficou aqui em casa, mas ele foi atrás de você. Ô pai, nós não vimos ele por lá. Não vimos. Se ele foi atrás de nós, você está falando que ele foi atrás de nós, mas nós não vimos eles. Mentirosos. Magode de endemoniados. E teve um que disse: o que nós achamos do caminho vai. Foi essa roupa aqui, esse pedaço de pano aqui. Porque eles pegaram a túnica, né? Meteram a faca, facão, rasgaram a faca, porque não coube ninguém, não serviu para ninguém. Você brigar pelo que é pelo lei, serve para você, uma lei que serve para você não é seu, você não conquistou. Você vai colher uma coisa que você não cantou, está roubando. Então não dá certo ninguém, porque a obra de Deus, irmão, só dá certo na obra de Deus. Alguém que faz a obra do diabo pode ter tranquilo que o Espírito de Deus não anda com ele. Estou falando do Espírito mal. O Espírito mal é perverso. A alegria dele é matar, é destruir, é roubar a paciência do outro, é mexer com a família do outro. Aí o velho olhou e começou a chorar. Meus filhos, isso aí é a túnica de José. Isso aí é a roupa do destaque, viu? Isso aí foi a roupa que eu fiz com o maior carinho para o meu filho mais novo. O meu filho de Raquel, o mais novo. Raquel já morreu há muito tempo. A única esperança que eu tinha, a única certeza que eu tinha, o amor que eu tinha era meu filho. Agora, com certeza uma fera destruiu meu filho. Com certeza uma fera rasgou meu filho, que essa roupa era dele. Tudo bem. E o pior, sabe o que é, irmão? Que a Bíblia diz que eles arrodearam ao velho e começaram a chorar. Choro de crocodilo. Choro de crocodilo. O choro, ele tem que entrar dentro da alma. É aquilo que eu estava falando para os irmãos um dia desse. A oração só é boa, a nossa oração que nós fazemos, e quando nós dá vontade de chorar, porque quando nós dá vontade de chorar na oração, com toda certeza Deus está ouvindo a oração. Aleluia! É o sinal que nós temos plena certeza que Deus está na oração, porque quando nós paramos para orar, nós ajoelhamos para orar, abrimos o coração para Deus. Aleluia! E aí, foi o que aconteceu com José. José chegou no Egito, foi vendido a Potifar, que eram os oficiais do exército de Faraó. Primeiro José jogado no poço. Depois Deus permite eles tirarem do poço com vida. Depois ele vende para um bando israelita. Venderam por 20 moedas de prata, que custava R$1.500, não dava nem para eles beberem cachaça. Esse menino bebia a cachaça que fazia na roupa. Os irmãos de José. Vendeu a Potifar foi para a feira, a mulher de Potifar deu uma olhada no menino novo, disse: marido, eu quero aquele escravo ali, pode comprar por preço que quiser comprar. E eu quero ele na minha casa. E José foi vendido a Potifar. José, com poucos dias, José foi nomeado chefe da casa de Potifar. Cuidava de tudo da casa de Potifar. A Bíblia diz que a penca de chave da casa de Potifar foi entregue a José. Eu pergunto aos irmãos: que moral, que caráter tinha José para poder ser chefe da casa de Potifar? Um chefe maior de Faraó? Foi simples assim de se conhecer? Alguém que chegou há poucos tempos, há poucos meses, há poucos anos, ter a capacidade de conquistar um chefe do exército para chefiar a casa, cuidar da casa? Não. Deus estava no negócio.
Deus está nesse ministério. Deus está na vida de vocês. É por isso que vocês nunca se desviaram do caminho de Deus. Pode até escorregar, mas quando escorrega, se levanta e diz: meu Deus, escorreguei, e muda outro caminho para não passar naquele mesmo lugar. Porque até pode escorregar, tudo bem? Agora ele não pode escorregar duas vezes no mesmo lugar, porque é burrice, é burro demais. E Deus na tua família não tem ninguém com essa capacidade, com esse caráter, não. Deus tem pessoas com caráter maravilhoso que só escorregam uma vez nisso por aí, não passa mais. Aleluia. Passamos. Porque nós temos, sabe o quê? A companhia do Espírito Santo sobre nós. Jesus disse: eu vou para o Pai, e de lá eu vou enviar o Consolador, para estar com todos vocês até a consumação do século. Passa guerra, passa problema, passa seca, tribulação, na família, no trabalho, mas se você continuar na presença do Espírito Santo, você pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. Aleluia! Deus vai cuidar de vocês. José tinha chefe, mas tinha uma mulher. Esse chefe tinha uma mulher. Eu sempre falo assim nas minhas pregações que a mulher que o Potifar vê de ela manifestar nos demônios. Os demônios é quem, né? Ela é quem manifestava nos demônios. Era uma mulher de mau caráter, não respeitava o teu marido, o teu chefe, e ainda queria desgraçar a vida de um servo de Deus, não só de um José sonhador, mas um José projeto de Deus. Ela queria destruí-lo, mas a Bíblia diz que não deu certo. A cilada foi lançada, o laço foi feito, o prato foi preparado, tudo foi preparado, mas ele, na hora certa, ele fugiu. A vitória de José, irmão, para poder estar contando nessa noite uma história que há mais de 3.000 anos atrás, né? Aleluia, aconteceu isso 1.500 anos antes de Cristo, essa história, esse episódio. Mas a vitória de José que faz nos contar, porque ele correu, ele fugiu da aparência do mal. A gente que tem o Espírito Santo de Deus, a gente conhece o lugar que nós estamos, o que nós estamos fazendo, nós conhecemos, nós sentimos, porque nós temos o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença de Deus na nossa vida. E José tinha muito a presença de Deus na vida dele. Glória a Deus. Fugiu, foi embora, e a mulher grita para o segurança e diz: me acorda, eu fui atacada. José foi preso injustamente. Estou terminando, só a introdução da mensagem, então vou só ficar na introdução. Foi preso por muitos anos. Poderia chegar assim alguém e diz: pronto, joguemos no poço, ele escapou. Mandamos para casa de um Potifar, que era um homem perverso, mal, matava, só para ver a queda. E ele agora escapa, vê de matar José, não matou, mandou prender. Você está entendendo o mistério? Como é que uma pessoa, um trabalhador, o cara confia uma posição para ele tomar conta da casa e ele vai atacar a sua esposa? É claro que ele tinha que matar. Filho de Deus não é matado por ação satânica. Não é. Deus não tem os seus filhos para ser matado pelo diabo. Deus pode até permitir ele atacar, ele judiar uma vez, mas matar não. Você não é filho da perdição, você é filho de Deus. Glória a Deus. Você saiu do meio de muitas pessoas para estar aqui. Estamos numa cidade de 28 mil habitantes, e a igreja aqui, irmão, as igrejas estão vazias. Ninguém quer saber de Deus, porque ninguém quer saber da verdade de Deus na tua vida, quer viver vida própria.
deu livre-arbítrio, é claro que você deu, ué. Mas você não é obrigado a escolher o caminho do erro. Ninguém é obrigado a escolher o caminho do erro. Aleluia. José, na cadeia, revelou mais dois sonhos que outro dia eu conto para vocês. Deixa eu me falar aqui uma coisa. Coloque de pé agora, por favor, vamos terminar tudo. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Mas a mulher de Potifar, Deus permitiu porque ela continuasse viva, para que contemplasse o dia que o rei Faraó colocou ele no carro e disse: esse aqui é o meu homem de confiança, que vai governar todo o Egito, que só vou estar acima dele só no trono, mas as outras coisas é ele que vai governar. É assim que Deus faz, igreja. É assim que Deus separou nós. Alguém que deseja o mal para a igreja, que é você, a igreja, você pode ficar tranquilo, que Deus não vai tirar a vida dela enquanto Ele não contemplar na tua vida a bênção de Deus e o poder de Deus e a prosperidade na tua vida, para poder ter testemunho na outra vida, porque não vai acabar aqui na outra vida, vai ter testemunho lá vai ter testemunho, irmão João, daquilo que você passa, daquilo que você vive e daquilo que você é. Aleluia. Tem testemunho lá. Deus abençoe você. Guarda essa palavra no teu coração e na cabeça. Não é não, irmão? Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, por esse momento sagrado e santo. Meu Deus, nessa noite ardeu o meu coração enquanto eu pregava essa palavra, e com certeza que tem filho aqui, irmão aqui, que aqui chegaram, aqui estão, eu também sentiram aquilo do mesmo jeito que eu senti nessa noite. Agora, Deus, pega essa palavra agora, coloca agora dentro desse coração desse irmão e dessa irmã que aqui está, e encha ele do teu poder e da tua graça. Meu Deus, muito obrigado. Que amanhã, Pai, seja do teu agrado, queremos acordar de novo, queremos contemplar o sol nascendo, um novo dia, uma nova esperança, com novas fé. Nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Deus, irmão, a comunhão do Pai, a unção do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, meus irmãos, não só hoje, mas até a vinda de Cristo. Todos digam amém. Está encerrado. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Agora, cantar os parabéns. Muito bem. O microfone está com o pastor Lúcio. Deixa eu só terminar aqui.